Estamos reunidos em torno da palavra de Deus e eu quero prometer que hoje eu vou falar um pouco mais devagar, tá bom? E hoje nós vamos falar do destino profético da igreja, qual o futuro da igreja, nós que estamos aqui. E para responder essa pergunta, nós temos que compreender que a igreja se relaciona em dois sentidos com o programa de Deus. Deus tem um programa para todas as eras, desde o início até a eternidade. Nada está acontecendo por acaso. Tudo está debaixo do controle de Deus. Então, primeiro, nesse programa de Deus, tem a igreja verdadeira, que é formada de judeus e de gentios, que genuinamente reconhecem Cristo como seu Salvador. Reconheceram os seus pecados, se arrependeram e são perdoados. Então, como eu venho dizendo, a partir do Pentecostes, Atos 2, até o arrebatamento da igreja, todos nós, aquelas pessoas que são genuinamente cristãs, fazem parte da igreja, dessa igreja que Deus tem um plano para ela. Em segundo lugar, tem a igreja confessional. Ela é chamada mais particularmente de cristandade. Tudo que se associa à igreja visível, tudo que você vê como igreja, é igreja confessional. Todos os ramos, como disse ontem, católico romano, ortodoxo oriental, o protestante e ainda algumas seitas. Por isso que nós encontramos a parábola em Mateus 13, eu gostaria que você anotasse os textos bíblicos, porque nós não temos tempo hábil para ler os textos. A parábola do trigo e do joio, que está escrita em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Então você vai perceber que existe assim como que uma diferença entre os crentes verdadeiros e a cristandade. E porque eles são diferentes, o destino profético deles, desses dois grupos, que está incluso no programa de Deus, o destino profético também é diferente. Bom, o próximo evento profético da igreja verdadeira, é o arrebatamento. E você encontra isso em João 14, de 1 a 3. Depois você vai encontrar em 1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. E esse destino profético da igreja, que é o único que está faltando, o arrebatamento, é em qualquer momento. Ele nos deixou aqui esperando que nós fôssemos fiéis, como noiva. Então nós fomos colocados à prova. E a igreja que permanecer fiel, vigilante, ela vai estar pronta no retorno do noivo. Então, num brado de Deus, a trombeta vai tocar e é o fim da era da igreja. Acabou, é o arrebatamento. Então, a segunda igreja que está no plano de Deus para as eras, tem a cristandade. Essa igreja, essa sim, vai passar pelo período da tribulação. Ela vai ajudar na nova ordem mundial. Vai ter muita conversão nesse tempo, tá? Depois do arrebatamento, mas isso é um assunto para depois, só para você não ficar com uma interrogação. Então, a cristandade vai facilitar essa nova ordem mundial que é ecumênica, mas é apóstata. Ela vai adorar o anticristo, ela vai aceitar a marca da besta, que está lá em Apocalipse 13, versículos 16 a 18. O falso profeta, que também está relatado lá nesse texto, é a cabeça dessa nova ordem mundial durante a tribulação. Ele é como esse profeta, um advogado do anticristo. Ele vai persuadir as pessoas para que elas sejam marcadas. E muitos milagres vão acontecer, que também não é agora que eu vou te contar. Mas a igreja verdadeira, ela vai continuar proclamando a verdade. Não falei para vocês que na tribulação vai ter conversão?
ela vai proclamar a verdade. Só que a meretriz, que é o anticristo, o profeta e os adeptos a ele, os que receberem a marca, eles vão fomentar o engano. Então vai ser uma luta muito acirrada nesse período da tribulação. Essa igreja singular, ela está completamente separada do plano de Deus para Israel. O plano de Deus para Israel, o Senhor vai dar cabo completamente no milênio, começando na tribulação e na grande tribulação. O Novo Testamento nos fala que a igreja era um mistério lá no Velho Testamento. Ninguém conseguia entender que haveria uma igreja como nós somos hoje. Nenhum profeta, nenhum sacerdote no Antigo Testamento pôde ver, porque era um mistério. E você vê Paulo falando a respeito desse mistério em Romanos 16, versículo 25. Romanos 16, versículo 25. Estou falando do mistério da igreja para o Velho Testamento. Efésios 3, de 2 a 10. E Colossenses 1, de 25 a 27. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que a igreja não tem destino profético a não ser no arrebatamento. Pronto, acabou. Nós não temos mais nada para fazer aqui depois do arrebatamento. O que nós fazemos agora sobre a terra é que nós temos visto o palco sendo montado. Eu gosto desse termo porque foi exatamente o que aconteceu quando Jesus Cristo nasceu. Por muitas eras, Deus foi preparando o povo, a humanidade, para que Jesus nascesse. E ele nasceu na hora certa, no tempo certo, no lugar certo, onde falava-se uma língua só no mundo existente da época. Vocês perceberam? E agora o palco está sendo montado. Isso que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, faz parte disso. E vocês vão ver que outras coisas já estão fazendo parte e nós estamos vivendo essas coisas nesse dia, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, agora, na era da igreja. Profecias estão sendo cumpridas e principalmente em relação a Israel. Dá uma olhadinha para Israel, lá é o relógio de Deus. As coisas acontecem lá, mas faz referência a nós que somos igreja, porque cada vez que a profecia sobre Israel está sendo cumprida, mais se aproxima o nosso destino profético, que é o arrebatamento. Então, como exemplo, a destruição de Jerusalém e do templo, lá no ano 70 depois de Cristo. Você encontra isso em Mateus 23, 38. Você encontra também em Lucas 19, 43, 44. E você encontra em Lucas 21, de 20 a 24. Aconteceu lá no relógio de Deus, lá em Israel. E o que não dizer do que está acontecendo já na minha época? Quase, viu? Quase, mas foi por pouco que eu escapei. Em 1948, eu nasci em 49. Em 1948, cumprindo uma profecia de Isaías, de repente, por um decreto que foi assinado por Oswaldo Aranha, um brasileiro, eu creio que por isso que a nação brasileira é abençoada, glória a Deus por isso, começou a existir uma nação que tinha povo, que tinha língua, que tinha tudo para ser nação. Então, essa profecia da nação de Israel também se cumpriu aos nossos olhos, aos olhos da igreja. Mas o curso geral da igreja continua. Então, nós vamos ter algumas parábolas de Jesus que mostram para nós como nós estamos vivendo esse período que cada dia mais se aproxima do arrebatamento. Em Mateus 13, que tem várias parábolas, olha, tem a parábola do semeador, tem a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, tem a parábola do tesouro escondido, da pérola, tem a parábola da rede. Todas essas parábolas mostram o reino que nós estamos vivendo hoje, o curso geral da igreja. Primeiro, a semeadura da palavra por toda a terra. Hoje nós chegamos com um celular, nós podemos chegar no mundo inteiro por causa dos satélites e da internet. Então, o mundo está cheio, glória a Deus, da palavra de Deus.
Mas, por outro lado, de acordo com essas parábolas, a palavra, a semeadura, é imitada por uma mensagem falsa. Então, o reino tem enormes proporções externas. Você está vivendo um tempo que eu não vivi na minha adolescência. Na minha adolescência, minhas amigas não passavam na calçada da igreja presbiteriana de Franca, porque era um absurdo. E eu era crente, e eu continuei crente. Então, nós éramos perseguidos assim, bem camuflado, mas éramos perseguidos. Agora não. Agora as igrejas estão cheias. As igrejas são grandes igrejas. Eu não vou citar nome, mas vocês estão lembrando das grandes igrejas, principalmente nas capitais. E essa proporção enorme das igrejas externamente mostra uma corrupção doutrinária interna. Ou você não tem visto isso? Isso tudo é cumprimento para que nós estejamos alertos para o arrebatamento. E um tesouro particular que Deus tem guardado, que é Israel. E dentro da igreja nós vamos encontrar pessoas que não professam Jesus Cristo como Senhor. Os ímpios, então, serão expulsos. E os justos vão para o reino do Messias. Isso você encontra claramente em todas essas parábolas de Mateus, capítulo 13. E depois, no Apocalipse 2 e 3, que nós já lemos, que nós já estudamos, eu creio que você já leu na sua casa, tem o programa da igreja, que é o padrão dos tipos de igreja ao longo da história. E depois nós corremos para as epístolas e nela... Eu já comecei a correr, né? Devagar. Aí nós vamos para as epístolas e nelas nós vamos encontrar a igreja dos últimos dias, uma igreja apóstata, completamente fora do padrão de Deus. E você encontra isso em 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Depois, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Tiago 5, versículos de 1 a 8. 2 Pedro 2, versículos de 1 a 22, 2 Pedro 2, capítulo 3, versículos de 3 a 6, e Judas. Então, a característica dominante nessas epístolas que eu citei, o endereço para você, é a apostasia. É o que nós temos visto nesse tempo, a igreja de Laodiceia. Hoje, as igrejas, da forma que está, é o claro sinal dos tempos do fim. Não fica procurando mais coisa para acontecer. Não fica correndo atrás de ver alguma coisa diferente no céu, um anjo voando. Você não vai encontrar nada disso. Está aqui, ó. Deus já deixou para nós todos os sinais para o tempo do fim. Bom, arrebatamento aconteceu antes da tribulação. Olha, agora aqui eu preciso de fazer um parênteses. Não vamos discutir por causa de 3 anos e meio, certo? Tem muitos crentes sinceros que estão se dividindo por causa de 3 anos e meio, antes ou depois da tribulação. Nós vamos, a igreja vai ser arrebatada. Eu quero crer que é antes da tribulação, eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer. E nós temos esses textos, e esses textos eu vou ler, 1 Tessalonicenses 1, 10, e eu vou ler porque é muito polêmico esse assunto. Então diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, esses 3 textos bíblicos me dão base para eu me alegrar, pastora Miriam, de não passar pela tribulação. Sei que tem pessoas que pensam diferente, glória a Deus, contanto que a gente vai passar a eternidade com o Senhor nos céus. Porque a igreja no céu
vai estar no céu durante a tribulação, e ela é representada por 24 anciãos, e nós vamos estar diante do trono de Cristo. Agora eu estou só dando uma pincelada para a aula de amanhã, tá? A preparação que vai acompanhar, nós vamos acompanhar Jesus Cristo na sua vinda, a preparação celestial da igreja, e aí Apocalipse 19, versículo 7, começa a igreja no milênio. A igreja no milênio, nós vamos reinar e governar com Cristo. Todos os textos eu passo para você amanhã. O principal propósito do milênio é restaurar Israel e o governo de Cristo sobre o povo judeu. A igreja vai participar, mas o objetivo do milênio é para o povo de Israel. A noiva vai estar presente nas atividades do milênio. Nós não vamos ficar voando no meio das nuvens não, tá? Nós vamos ter muito trabalho no milênio. Deus abençoe vocês, amo vocês, em nome de Jesus.